Candidato à Convenção Constituinte, com mais de 3 mil assinaturas nas eleições de 11 de abril de 2021. Advogado, estudante de filosofia e participante do coletivo político e editorial Comunes, Devina Del Mar, Jaime Bassa, militante e autor de um dos textos do episódio de hoje, discute a destituição do neoliberalismo nessa nova fase chilena. Integrante do movimento Por el Agua y los Territorios, MATE, Francisca Pancha Fernandes observa a crise hídrica ambiental e como a situação se coloca em espaços com maior desigualdade social. A água privatizada demonstra o impacto do neoliberalismo. Portanto, pensar nessa questão socioambiental, em que a água se torne bem de uso público e reconhecida também como direito ambiental, é a chave para a solução. O movimento reúne cerca de 100 organizações agrupadas em zonas, norte, sul e centro, participam ONGs e grupos vinculados à ecologia política e ao ecofeminismo, além de povos da terra, da floresta, do campo. O MATE se define como anticapitalista, anti-extrativista e denuncia o capitalismo verde. Salve geral, bem-vindos a mais um episódio da Caverna do Morcego, dando continuidade ao trabalho sobre o Chile. Hoje, no nosso penúltimo episódio, se tudo der certo. Não se esqueça de ajudar na divulgação, no feedback sobre o episódio. Além daqui, a gente tem nossas lives de leitura e discussão que acontecem lá no nosso YouTube, Lives Caverna do Morcego. E também a gente produz conteúdos específicos para as redes sociais em @morcego_marcos_ e agora em marcosmorcego.bsky.social, né, no Blue Sky, que é a nova rede aí. Para apoiar financeiramente o projeto, a gente tem nosso Pix, podcastmorcego@gmail.com, e também o apoio, que você pode acessar em apoia.se/cavernamorcego. Para encerrar, cupom de desconto de 20% lá no site da Autonomia Literária, através do cupom #morcego na autonomia em todo e qualquer produto. Beleza? Nesse episódio a gente vai dar continuidade ao livro Chile em Chamas, da editora Tinta Limón, e aqui no Brasil, da editora Elefante, salve editora Elefante, entrando então nessas partes que são separadas por entrevistas ou artigos de pessoas que estiveram presentes nas explosões de 2018, 2019 e 2020. No nosso Drive vai estar disponível aí o texto completo desse episódio. Às vezes tem algumas referências extras, às vezes não. Mas lembrando que a gente sempre incentiva a compra dos livros, porque aí você fortalece as editoras de esquerda e, é claro, você vai ter o conteúdo inteiro, já que aqui a gente faz alguns recortes para dar um andamento para o episódio. Jaime Bassa diz que a crise é percebida quando alguns elementos econômicos que já aconteciam, mas ganham certo destaque. Jaime Bassa diz que a crise é percebida quando alguns elementos econômicos que já aconteciam vão ganhando certo destaque. O primeiro é que nossos salários são baixos em relação ao PIB e ao custo de vida do Chile. Em segundo lugar, o mercado de trabalho tem muita rotatividade. As pessoas ficam pouco tempo em um mesmo emprego. E terceiro é o crescimento da dívida, um endividamento brutal. A modernização capitalista ela vai precisar de um lado dessa precarização constante, principalmente nos países do capitalismo dependente. Se tem uma impressão, portanto, de que não há tal modernização, quando, ao contrário, né, da nossa definição, Marcos Morcego, Caverna do Morcego, a modernização não é necessariamente um progresso de direitos sociais, mas sim uma atualização para novas formas de acumulação, que é justamente o que interessa para os donos do poder econômico-político. Mas a ideologia neoliberal, né, tem uma manha muito ardilosa nesse momento, em que o que dava o reconhecimento individual era essa questão do próprio consumo, né? O automóvel, a casa, o relógio, a televisão cada vez maior, uma coisa que aconteceu inclusive aqui no Brasil, dessa integração a partir daquilo que você compra. Mas, para a grande maioria da população, aceder a esses níveis de consumo significa se endividar. Um ciclo de endividamento que começa, né? Então, quando a Concertación toma o lugar do Pinochet, a Concertación, aquele agrupamento mais progressista que substitui a ditadura, eles optam por continuar o modelo neoliberal. Portanto, a gente vai ter crises sociais, políticas econômicas que vão se acumulando, seja com Ricardo Lagos, seja com Michelle Bachelet, ou seja com Piñera. Enquanto mantém e reafirmam o neoliberalismo, de um lado, de outro buscam apaziguar os protestos sociais das formas que foram vistas. E a gente viu, né? Pelo menos desde 2006 a gente tem uma continuidade de luta direta até 2019. E por isso que emerge com essa força o mal-estar que estava acumulado havia tanto tempo. Os acadêmicos e setores dominantes diziam que ninguém prevê essa explosão chilena.
Mas como surgia essa estabilidade econômica chilena? Só era possível sobre a base de condições ultra precarizadas de trabalho e altos níveis de endividamento. Ou seja, o país ostenta bons números macroeconômicos porque é uma classe trabalhadora que se mata de trabalhar. E as reivindicações se acumulam, sejam sobre saúde ou educação. Falam sobre trabalho, assistência social, meio ambiente, água, igualdade, fim do patriarcado. As reformas parciais começam até a acontecer. Mas, como era esperado, elas começam a acontecer numa perspectiva ainda neoliberal. Portanto, se distanciam das próprias reivindicações. Todos esses atores sociais, mais ou menos politizados, mais ou menos articulados, se encontram nas ruas, a partir de certa identificação com os estudantes secundaristas primeiro e da resistência contra a ocupação militar na cidade depois. Distintos setores da sociedade foram percebendo que possuíam aspirações em comuns. Com isso, além de lutas neoliberais, eles passam pela transversalidade e também pela interseccionalidade. A Constituição Neoliberal de 80, na ditadura de Pinochet, havia sido projetada desde a primeira semana do golpe. Mas ela é aprovada em setembro, né? Mas, no mês anterior, havia tido a primeira grande mobilização de massa pós-ditadura. Isso aí a gente já tá falando de 1988, a Constituição ela é aprovada em 1980, né? Então, em setembro. Porém, desde 73, 11 de setembro, inclusive, eu tô gravando esse episódio no dia 12, eu acabei de escrever ele no dia 11. A partir do dia 11 de setembro, ela já começa a ser tramada, tá? E em 1980, a gente tem, em agosto, a primeira grande mobilização de massa pós-ditadura, em que se pedia uma Assembleia Constituinte. O orador dessa jornada foi o ex-presidente Eduardo Frei Montalva, que, depois, seria assassinado pela ditadura, né? A Constituição ela vai passar por um plebiscito em 1988, então já pós-Pinochet, e passa até por algumas reformas em 1989. E aí quem assume é Patrício Aylwin, que, ao invés de tratar a Constituição como ela era, ilegítima, buscou, na verdade, validá-la. Em 2000, a gente tem Ricardo Lagos, e que é já uma eleição marcada pela discussão constitucional, assim como as eleições de 2009 e a mobilização Marca tu Voto em 2013 e o processo constitucional de Bachelet em 2015. A Constituição estava em pauta porque era a principal ferramenta contra as mudanças sociais. Então, era a partir de lá que se mantinha, por exemplo, a criminalização do aborto, ou que mantinha direitos sociais, como educação e saúde, ainda privatizados. Então, de um lado, surge essa discussão por baixo para mudar a Constituição. De outro, as forças que estavam no poder queriam manter aquela Constituição, tá? É bem interessante a gente entender essa dinâmica de que mesmo os grupos ditos progressistas queriam manter a Constituição. Por isso, dizemos que a Constituição não é apenas ilegítima na origem, mas ela também é ilegítima em seu exercício, porque tem um núcleo excludente, antidemocrático, uma série de armadilhas constitucionais de enclaves, autoritários e instituições contra-majoritárias que bloqueiam qualquer tentativa de avançar direitos sociais que beneficiem a população. A Constituição de 1980 ela atualizou a estrutura capitalista. Se formava um novo país ali, né, agora neoliberal. Para os setores privilegiados, viver no Chile é o paraíso, porque para eles, os serviços sociais são de primeiro nível, enquanto para o resto sobra viver naquela América Latina mais profunda e precária. Ou seja, não se questionava apenas a Constituição, mas o que estava em xeque era o próprio modo de vida, era a razão neoliberal. No processo de concretização, quando se afirmou que haveria uma nova Constituição, na terça, dia 12 de novembro, houve uma greve geral que teve de enfrentar uma repressão policial muito dura. Desde o dia 18 de outubro em luta, então a gente está em 2019 agora, as reformas da Constituição anunciadas pelo presidente eram as mesmas que ele propôs em sua campanha eleitoral. No dia 14 que começavam a avançar as discussões e no dia 15 é que realmente se efetiva. O governo buscou tirar a pressão das ruas e resolver na governabilidade. Porém, a correlação de forças já havia mudado. Mesmo assim, o acordo não foi comemorado com um triunfo, porque há cláusulas introduzidas pela direita com algumas concessões bem controversas. Ademais, porque há uma desconfiança estrutural muito profunda em relação à classe política. Quase tudo que vem daí é suspeito. E a nova Constituição possui um registro muito forte, que não se concretizou, infelizmente, que são direitos sociais não mercantilizados e desconcentração do poder político e territorial. Por isso que surge muito forte essa desconfiança com a própria governabilidade, porque a Constituição ela iria mudar drasticamente toda a construção dos últimos anos do Chile, né? Toda a ideia neoliberal. Se a gente pensa que os direitos sociais sairiam da área da mercantilização e você tem uma desconcentração do poder, você tira toda a base política econômica dos poderosos, pelo menos em certa medida, né? Não 100%, mas pelo menos em certa medida, a ponto de provocar algo que pode ser visto para eles como uma afronta ao próprio modelo neoliberal, o que realmente era.
Buscava-se, portanto, transformar o poder social, o caráter da Constituição que se apoiava na estrutura capitalista e oficializava uma concentração política e também econômica, além de suportar aquela fase neoliberal. Com essa mudança, trata-se de uma desconcentração do poder transversal, que é territorial, obviamente. Entre a desmercantilização dos serviços sociais fundamentais e a desconcentração dos serviços sociais fundamentais e a desconcentração do poder, abrem-se muitos cruzamentos, que nos permitem pensar em uma forma de organização política e social distinta, na qual a cidadania se torne mais responsável pelo papel que lhe corresponde cumprir. Acredito que o que mais me chama a atenção do Chile é que essa tentativa permite vislumbrar dois caminhos complementares, tá? A nova Constituição é o enfrentamento ao regime neoliberal, mas que não seria capaz de enfrentar o Estado enquanto Estado. Porém, a descentralização do poder permitiria construir um poder dual. Então você constrói um poder na base, que fosse de tensionamento e que conseguisse germinar as novas formas de uma nova sociedade, e que a nova Constituição seria apenas um passo para garantir uma vida menos agoniante. É isso que uma nova Constituição permitiria vislumbrar. Pensar outra forma de organizar o poder político, o poder social. Além do próprio papel da discussão, em uma sociedade que tenta normalizar que tudo seja pago, inclusive a educação, e inclusive a educação pública, em que a ideologia neoliberal se enraiza, a resposta está na participação política. Isso tudo junto gera, antes do processo constituinte, um processo destituinte. O primeiro passo é esse projeto anti-neoliberal. É como se tivéssemos um dos pés no ar, mas não soubéssemos ainda onde apoiá-lo. Queremos dar esse passo de saída do neoliberalismo, mas a gente tem que construir juntos sua direção, o seu sentido. A força política começa a migrar, enquanto a organização necessária ainda não nasce. Mas as diversas tentativas começam a surgir, como resposta ao momento. O que ficava claro, primeiramente, deixar de esperar do Estado. Em segundo, deixar de esperar do mercado. E, finalmente, assumir a responsabilidade que temos como sujeitos de direito. A sociedade chilena está enfrentando um processo constituinte que poderia gerar as condições para pensar novas respostas a essas perguntas e também abrir possibilidades para uma nova organização do poder social. Era apresentado nesses enfrentamentos a dimensão violenta do neoliberalismo, sem a qual ele não pode se manter. Não é um desvio, não é uma anomalia produzida pela crise social, é parte do seu funcionamento sistêmico. E essa sequência de violência não é só repressiva, mas ela vislumbra uma disputa territorial, busca uma disputa dos espaços públicos. Ficou muito claro que o neoliberalismo não funciona sem essa dimensão autoritária, que essa exceção dentro da exceção era a normalidade, que o Estado, segundo as circunstâncias, pode atuar com discricionariedade para proteger a ordem. Essas formas de violência institucional fazem parte, de alguma maneira, da normalização dessa cultura neoliberal de que falamos, pois é a própria mercantilização da vida que termina sendo sustentada pela força. E se a gente está em 2024, no meio de uma crise ambiental, a gente não pode falar sobre um projeto anti-neoliberal sem falar também sobre a questão socioambiental. No começo de 2019, a Lagoa Culeo, que fica próximo a Santiago, desapareceu. Lá se reúne o MAT, Movimento pela Água e Território, e começa então o ano das Assembleias pela Água. E é daqui que a gente começa, com Francisca Pantia Fernandes, a abordar a luta socioambiental. A ideia era diagnosticar a situação hídrica em cada zona, segundo o próprio contexto local, para propor depois uma reflexão sobre como pensar uma gestão comunitária da água. E isso, seja sobre os aquíferos, seja sobre a situação sanitária, seja sobre o mar. O MAT, Movimento por el Agua y los Territorios, não buscava apenas um processo de nacionalização, que na lógica neoliberal não é possível de ser realizado, mas buscava também uma perspectiva plurinacional. Somos distintos povos em um processo de recuperação territorial e, consequentemente, da água. A ideia da gestão comunitária da água, portanto, é a fórmula pensada. Desde 2013, o movimento busca impulsionar a mudança do Código das Águas, na própria Constituição. Então, outubro de 2019 explode e surge a urgência, já que se abriu o espaço perfeito para tal mudança, porém diminui o espaço de estruturação de um projeto específico para isso. Portanto, no MAT busca-se a perspectiva territorial, em separação de zonas. A organização permite, inclusive, uma estrutura transversal. O MAT permite, então, outras formas de organização, como é o caso do Uaumapu, em que as comunidades Mapuche possuem uma estrutura diferente, relacionadas com suas autoridades originárias. Com a explosão, as reuniões que eram mais espaçadas aconteciam anualmente ou a cada 2 anos, assim como os encontros nacionais, que também eram bem espaçados temporalmente. Começam a surgir muitas assembleias territoriais, que são espaços de participação popular. Francisca também faz um movimento duplo, que não é individualizado, não é só ela que faz isso, mas nos próprios movimentos.
De um lado, o MAT começa a ter um comitê de mulheres e de dissidências sexuais. De outro, ela vai participar da coordenadora feminista, que a gente tem episódio aqui no podcast sobre, aonde surgem leituras de um feminismo territorial, ecofeminismo, feminismo dos povos, como gostamos de chamá-lo. O 2019, então, é marcado por essa construção prévia que já acontecia entre organizações feministas, de luta socioambiental, de povos originários, de movimento estudantil. Uma disputa desses novos movimentos, que não eram tão novos, mas que propunham formas diferentes daquelas que a esquerda padrão estava acostumada a realizar. Como exemplo, não se falava mais em nacionalizar os recursos naturais, porque eles já não eram mais recursos, eles deveriam ser tratados como bens comuns ou bens comunitários. O que queremos é desprivatizar por meio de um novo corpo normativo que não passe necessariamente pelo Estado. O feminismo conseguiu, então, posicionar-se por meio do performativo, que é uma de suas maiores forças, já a questão socioambiental ainda não conseguiu um grande alcance. No entanto, em algumas localidades agrícolas, nas primeiras semanas da explosão, as pessoas romperam encanamentos privados da água para fazer com que ela passasse a correr nos seus próprios territórios. Ou, por exemplo, o caso da comunidade El Melon, onde tomaram o Poço 9, que abastece uma mineradora, para que passasse a abastecer uma comunidade. Isso mostra que a luta socioambiental é, sem dúvida, fundamental nessa disputa. E seja no Chile, seja no Peru, seja no Brasil, seja numa sociedade que passou por uma economia, um modo de produção escravista e colonial, ou seja por uma sociedade que passou por um modo de produção feudal, aqui na América Latina, o que a gente tem é o latifúndio permanente, tá? Por isso que falar sobre o projeto antineoliberal 99,9% das vezes vai passar por discutir a questão latifundiária, tá? É isso que a gente está falando aqui, unir projeto antineoliberal com o projeto socioambiental com o próprio socialismo. Os bens naturais, dentro da lógica capitalista, começam a ser explorados desde o colonialismo em uma lógica que permita a acumulação do capital. E é um fio permanente, que se moderniza, se atualiza, mas nunca realmente se transforma. Por isso, nós nos definimos como um movimento anti-escravista, que é uma crítica ao capitalismo e também ao progressismo latino-americano. A solução do capitalismo verde era aquela de reduzir, reciclar, reutilizar, que individualiza uma questão como aquela que a gente sempre ouve, né, de tome banhos rápidos. A galera tava até zoando agora, né, essa questão de agora vão falar pra gente controlar até a nossa respiração, tem que respirar menos, né. O capitalismo verde é aquele que propõe cuidar do meio ambiente, mas por meio de medidas individuais, sem ver o caráter estrutural do problema. Propor novas formas de relação com os bens naturais pressupõe o despatriarcalismo, porque o extrativismo tem um componente patriarcal, na medida em que gera economias masculinizadas. Isto é, nos territórios mais desgradados por políticas extrativistas, as mulheres são as que mais estão em condições de vulnerabilidade. As que vão ter os trabalhos mais precários, vão ter maior flexibilidade, além da sobrecarga pelo trabalho reprodutivo. Estudando sobre o Equador, em outro livro da editora Elefante, tá, que fala sobre corpo e território, é interessante porque tem uma parcela da população indígena do Equador que fala que com a poluição dos rios e a seca, o trabalho das mulheres de pegar água, por exemplo, se torna muito mais difícil. Então a gente vê toda essa questão. Além de uma discussão que pode existir sobre a questão da geopolítica do útero, né? Por exemplo, certos grupos indígenas que eles estão sendo mortos através de, por exemplo, esterilização das mulheres, onde você não genocida um povo inteiro, mas você impede que o povo continue vivendo, que tenha novas gerações ou coisa do tipo. Isso é um dos exemplos, tá ligado? É um dos exemplos, mas é muito extenso e é isso. Pro episódio de hoje, como vocês podem ver, a gente optou por capítulos mais curtos, tá? Eu acho que uma das coisas que eu tentei trazer nesse capítulo foram discussões mais específicas para as nossas necessidades, tá? Então, por isso que o próximo episódio já vai ser o último, onde eu vou separar alguns artigos aqui específicos, bem específicos mesmo, assim, só pra gente encerrar bem esse episódio sobre o Chile, conectando tudo, trabalhando sobre tudo, né? Mas, lembrando, a gente tá tentando fazer uma relação entre a luta socioambiental, a luta antineoliberal e a luta brasileira com a luta chilena, ou melhor, a luta de toda a América Latina. É um enfrentamento duplo, né, dessa tradição colonialista e também do capitalismo atualmente neoliberal, uma questão permanente para os países do sul global. Apesar daqui a gente focar no Chile, se expressam grandes debates da realidade social latino-americana, né, da necessidade não só de nacionalização, mas de trabalhar com uma plurinacionalidade em alguns aspectos e também trabalhar fora da lógica de recursos, mas de uma lógica de bens comuns. Trazer novas e antigas relações que rompam com essa lógica mercantil que é implementada pelo capitalismo.
Então, quando a gente coloca essa perspectiva em lutas interseccionais, a gente avança por toda a base social da normalidade do capitalismo, né? Que é o que pontua quando fala que uma luta socioambiental, ela também é uma luta despatriarcalizante. Portanto, a gente está querendo abrir aqui para novos horizontes, novos mundos, para que o horizonte revolucionário seja novamente o nosso foco e a gente consiga chegar até ele. Bom, gente, é isso. Mais um episódio rapidinho aí pra vocês, pra se ligar aí no que tá rolando. Muito obrigado novamente pela presença de geral, espero que vocês tenham curtido. Foi um episódio bem interessante de se fazer, principalmente no contexto de tudo que tá rolando, porque trouxe várias reflexões aí, que eu mesmo fiquei. Então não esquece de apoiar a gente, compartilhar o episódio, mandar pra geral. É nóis. A gente se vê aí, então, no próximo episódio sobre o Chile. Lembrando, tá? Nas outras redes a gente tem coisa saindo o tempo todo, então não deixa de seguir a gente. Até mais. Um grande beijo. Tchau!